O meu nome é Laila. Meu nome é Leila. Eu sou casada. Um vagabundo. Sem vergonha, salafrário. O espetáculo L Perdido traz de volta aos palcos as personagens Leila e Laila, que fizeram sucesso no projeto Terça Insana. Vocês assinam o texto do espetáculo e atuam. Escrever uma comédia é resultado de uma observação interna ou externa? As duas coisas. A gente é um ser social, né? A gente vive com as questões nossas pessoais e com a família, com a sociedade como um todo. Então, tudo é a nossa observação, interna e externa. Não tem como ser diferente. Exato, e assim, a partir do momento que a gente também tem bom humor, um olhar bem humorado sobre o mundo, muitas coisas que são meio trágicas, assim, irritantes, e que são naturais da espécie humana, a gente acaba colocando dentro do espetáculo, né? Então, assim, tanto da nossa natureza quanto da natureza da sociedade, tá tudo aí. A questão da criação surge para vocês de algo natural ou de uma falta que vocês enxergam no próprio meio teatral? Não, acho que, não sei, da minha parte não é nem uma coisa nem outra. Eu acho que a criação, ela vem de uma necessidade muito pessoal, né, do que dizer, e muitas vezes é claro que a gente utiliza pensamentos de outras pessoas, assim, de filosofia, de tudo que a gente observa, mas a arte como um todo, e o humor se inclui na questão da arte, né, tudo isso vem de uma necessidade interior para a gente viver melhor. A arte é uma maneira que a gente tem para viver e poder dizer o que a gente quer dizer, né? Eu acho que a gente cria porque a gente precisa. Porque é até uma economia em terapia, sabe? A gente põe para fora. A minha criação, todas as coisas que eu crio, tanto individualmente quando a gente está escrevendo a quatro mãos, assim, inclusive com a direção, que também está conosco no processo de criação, vem da nossa observação da sociedade, de coisas que nos incomodam, que nos irritam, e que a gente acaba refletindo sobre elas e colocando, de alguma forma, do nosso trabalho, a nossa manifestação, geralmente de protesto, né? Geralmente protesta, né? E a gente ri de nós mesmos como sociedade. Exato. Né? Exatamente, é isso. Rir é o melhor negócio, principalmente quando é da gente mesmo. E por vocês serem tão ativas na arte como espectadoras, vocês sentem que vocês são mais críticas em relação ao que vocês assistem? As duas coisas. Eu acho que eu sou crítica, bastante crítica ao assistir, ao observar, mas também tenho um olhar generoso, porque eu sei como se passou o processo daquela pessoa para chegar naquele ponto. Sabe? Fazer teatro, a interpretação em tudo que for, né, televisão, cinema, não é fácil, apesar de parecer, mas não é fácil, porque você tem que achar o tom certo, você passa por diversas coisas para poder fazer aquilo que é o que se pede, né? Nem que seja que você mesmo peça, mas é o que se pede, e não é fácil. Então é claro que eu posso, dependendo do trabalho, eu posso dizer, se for um trabalho preguiçoso, tal, mas em geral, eu sou muito sincera, eu torço, eu procuro torcer, porque não é fácil ser ator. Olha, eu concordo com a Agnes. Agora, tem uma coisa que eu sou bastante crítica às vezes, mas também compreendo, né? Mas às vezes com a direção. Às vezes, como eu gosto muito de dirigir também, e como a gente tem às vezes muita opinião e assiste bastante coisa, às vezes tem direções que me arrebatam e onde os atores estão completamente em sintonia, tudo é uma orquestra, tudo orquestrado perfeitamente, tudo uma sintonia incrível entre textos, cenário, figurino, tudo perfeito, assim, e até de repente a gente vê um ator que não está naquele bom dia dele, mas ele está completamente encaixado dentro daquele contexto.
Então isso é muito bacana. O que às vezes a gente vê é um texto muito legal, com uma direção ruim, ou um texto que a direção tentou salvar e também não deu certo, mas que a gente vê os atores ali dando o seu máximo para salvar aquele espetáculo, porque é a cara deles que está ali na frente. Então, assim, a gente tem muitas coisas acontecendo agora. Como a da Agnes disse, não é fácil fazer isso que a gente faz num país que a gente não tem apoio de nada, ainda mais nesse momento, sabe, onde nós somos extremamente perseguidos. Então, assim, temos que continuar fazendo do jeito que dá. Nós não podemos nos mexer, vamos pegar os móveis da sala e vamos botar no palco, mas tem que fazer. Depois de tantos anos de carreira, o peso da crítica ainda é o mesmo quando comparado ao início da carreira? Não é comparado ao início da carreira, não tem o mesmo peso. Porque tem a nossa experiência, a gente pode concordar ou discordar. Agora, eu sou muito mais insegura. A Grace é muito mais segura. ela sabe mais, assim, às vezes eu pendo para um lado, fico com uma insegurança e tal, mas melhora, com o tempo melhora. A gente consegue olhar o crítico no olho e dizer, olha, eu discordo, olha, não concordei com aquilo, então tá tudo certo. Olha, eu vou te falar uma coisa, depois de 40 anos fazendo teatro, eu sei, depois de muitos sucessos, muitos fracassos, e as pessoas podem dizer, ai, que legal, e eu não gostei, ninguém me convence que eu não gostei, que estava bom, porque quando eu não gosto, estou falando de mim, né, do meu trabalho e tal. Então, assim, eu acho que a crítica, ela tem que ser equilibrada, porque nem tudo, num trabalho, nem tudo é horrível. E nem tudo é extraordinário. Então, assim, eu não gosto nem de crítica deslumbrada, que bota as coisas lá na altura, isso aí acho comprometido, e nem crítica que arrasa tudo, acho isso recalcado. Então, assim, uma crítica tem que ser equilibrada e tem que ser construtiva, para que me dê ferramentas para eu refletir a respeito das falhas que a pessoa está apontando, para que eu possa melhorar, se for o caso, se não for a intenção. Enfim, eu não gosto de exagero. Então, a crítica, eu sempre prestei atenção nela quando ela é equilibrada. É isso. Eu gostei, é exatamente isso. E tem uma coisa que eu acho que é muito importante, e eu acho que ela também, mesmo com os erros, eu acho que a gente não se arrepende das coisas que fez. Sabe? Não dá para dizer, aquele trabalho eu quero esquecer. Não, todos os trabalhos que eu fiz, eu tenho um baita orgulho de ter feito. Eu dei o meu melhor, pode não ter sido tão bom, mas foi o meu melhor e eu me orgulho, porque faz parte do que eu penso, faz parte do que eu sou, faz parte da minha vida como atriz e como ser humano. E tem mais uma coisa que eu quero falar. Olha, eu tô com 58 anos. Querido, vergonha a gente passa por não ter tentado. É isso. Exatamente. Nós, espectadores, nós temos a sensação de que vocês profissionalmente se completam. O que há da Agnes na Grace e o que há da Grace na Agnes? Nossa, Grace. Não sei, não tenho a menor idade. Nós somos amigas. Amizade é muito bom, isso é muito bom. E tem o diretor que também é nosso amigo. Então, o que vale é isso, o que vale é a amizade. Então, essa sincronicidade que a gente tem no palco, tudo são anos de trabalho juntas. Exato. Né? E eu acho que também a gente viveu muitas experiências, assim, extremamente gratificantes, extremamente dolorosas. E isso são muitos anos, né, trabalhando juntas, e isso nos constrói como tem uma identidade da nossa dor, do nosso sucesso, das nossas conquistas, e isso aproxima a gente, né? A gente tem amadurecemos em muitos pontos juntas, né? Juntos, né, Roberto? É isso. Exato. O tempo é sábio. E o tempo nos aproxima, o tempo nos faz ter mais saber entender, saber ter empatia, saber sororidade, saber perdoar, saber
ver que não houve intenção de, né? Então, assim, e saber ficar feliz pelas conquistas dos outros, né? Então, assim, não só na vida pessoal, como no palco, eu torço sempre pelos meus amigos e torço muito pelos atores, sabe? Cada vez que eu vejo um bom ator em cena, um bom trabalho em cena, eu tenho o maior orgulho da profissão que eu escolhi. Eu sempre falo uma coisa, a arte é uma corrente de pessoas que se inspiram através dos séculos. É uma corrente que atravessa os séculos e que precisa continuar existindo. Porque, de repente, ela vai abraçando várias pessoas inadequadas ao modus vivendi, careta, moralista, essa coisa, sabe, hipócrita da sociedade. Então, a arte, ela consegue abraçar e criar um ambiente onde essas pessoas podem se expressar e podem se sentir não tão excluídas, eu acho, porque a arte é necessária. Então a gente não sabe nem nunca quem nasceu antes, o ovo ou a galinha, a nossa inadequação ou a arte, ou a gente já era artista e por isso se sentir inadequado, então a gente não sabe. O que precisamos é manter de pé esse espaço e nunca desistir, porque a gente tem que manter esse lugar aberto para as próximas gerações. É isso. Tem uma coisa que eu acho que é muito importante nesse momento. Nós estamos sendo perseguidos pelo poder, que acredita que nós vivemos na mamata, que nós encostamos no Estado, que, né, e que nós somos bons vivants. A gente não vai para Dubai. Essa é a grande questão. Que eu acho o seguinte, este país só vai se salvar pela cultura e pela educação. E a arte faz parte de educação e cultura. Concordo. Estamos passando por um período ainda finalizando de pandemia. Esse período fez vocês ressignificarem a maneira como vocês lidam com a própria profissão? Não, fez pensar, é claro que faz pensar. São 2 anos sem trabalho, né? São 2 anos em que a gente foi obrigado a trabalhar em algumas coisas que não estávamos acostumados, porém aprendemos. É essa que é a grande questão. O pulo do gato está no fato dos atores sempre se transformarem, se reciclarem, sabe? E se resolverem, né? Aprender a fazer novas coisas. É claro que a gente tem as coisas que a gente gosta mais de fazer, uma coisa ou outra, mas isso não significa que a gente não aprenda. E esse é o papel nosso de ator. Então a gente pensou demais, mas estamos aqui. Olha, eu acho que quem não teve uma transformação com esse período de pandemia, quando a gente vê mais de 600 mil mortos, pessoas que vão ficar com sequelas para o resto da vida, essa crise econômica extraordinária, esse desmonte, né, da sociedade absoluta. Quem não teve uma transformação com isso está doente, está psicopata, porque não é possível, né? É um período onde a gente teve a oportunidade de repensar muitas coisas. E a gente realmente teve que retrabalhar. Por exemplo, o L Perdido, eu e a Agnes escrevemos pelo celular, né? Em videochamada, ficava com o computador, a gente ficava ali e tal. Depois a gente fez leituras com o Roberto em tudo por videochamada. Então, assim, a gente criou novas maneiras de trabalhar. E tanto que nesse espetáculo está inserida a questão da pandemia, como vocês vão ver. O L Perdido atualmente está em cartaz aqui em São Paulo, mas ele pretende fazer turnê, passar por Brasília e outros estados? Com certeza, a gente vai a partir, acho que de junho de 2022, estaremos viajando, porque tem muitos pedidos, muitas solicitações, e a gente, com certeza, agora é só combinar as agendas das duas, porque graças a Deus, né, agora a coisa pegou fogo, a gente vai trabalhar bastante, se Deus quiser. E então, acho que a partir de junho, julho do ano que vem, a gente já está pegando a estrada com o L Perdido. O mundo não pode se desfazer da arte para poder continuar. Só a arte salva. É um abraço, né, nesses tempos, todos os tempos que são tão difíceis. A arte é um útero pra gente, ou é um útero que nos conforta, ou é o espelho que nos revela. A gente não pode desistir.
Gosta de fazer arte. Não! Arte fariam os meus, caso eu tivesse. Aquilo ali é delinquência juvenil.